Oiê! E aí, galera? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula. Essa aula é um pouco diferente, né, Dan? A gente vai fazer aqui gravado, né? Justo porque ontem eu fui lá cortar o cabelo, né? Vocês podem ver aqui. E aí, tudo acontece no barbeiro, no salão, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que hoje é a final do jogo, final da Copa América, Brasil e Argentina. A gente não poderia fazer isso, né, com vocês e nem com a gente mesmo, né? de fazer no mesmo horário, né, perder, enfim. A gente vai fazer dessa maneira gravada, vai tentar o máximo possível ser sucinto, né, ser direto ao ponto, por isso que a gente já escreveu aqui no nosso quadro branco, Tudo que a gente vai né, ter. esses são os 9 pontos da aula de hoje. Né? Então, hoje é uma aula um pouco diferente, né, Dudu? A gente tá aqui, já aprontou tudo, colocou luz, Sábado de câmera. manhã, um frio. Assistam essa aula. Mas a gente brinca, mas inclusive a gente toma muito cuidado com essa aula, né? Inclusive, a gente quis fazer gravada para que vocês não perdessem, porque é uma aula muito importante. Aqui é o nascimento mesmo da nossa ideia. E se a gente não começa desde a construção da ideia, a fazer certo, a estruturar bem, aí não adianta executar uma ideia que tá falha. Então, a gente já falou de vários assuntos, né? Mas só para complementar, né? Esse é o segundo módulo, né? A gente fez o primeiro módulo lá, falou um pouco sobre lançamento, sobre por que lançar, como funciona a estratégia, conteúdo, design, todos esses detalhes, né? E aí ontem nós iniciamos o módulo 2 das nossas 14 dias aqui, das nossas 14 aulas aqui para você fazer um lançamento. Nós ainda vamos ter o módulo 3, mas essa é a segunda aula do segundo módulo, tá? Então ontem eu comecei falando sobre produto, passo a passo para você construir o seu produto. Eu espero que tenha ficado bem claro para você, né, que bem claro o processo de criação de produto, tudo que você tinha que pensar, os cuidados que você deveria tomar. Então eu acho que essa aula aqui é uma complementariedade com aquela aula de ontem, né, com a aula número 5. Então a Big Idea, ela vai nos mostrar, vai dar o nome, vai nos ensinar assim como criar uma campanha, como criar um nome legal assim para o nosso lançamento, para a gente não fazer lançamentos assim sem impacto, né? A função da Big Idea é gerar esse impacto nas pessoas. Então vamos lá, eu vou explicar primeiro como é que a gente vai fazer, como é que a gente dividiu essa aula. Vocês vão receber um PDF, ele tá pronto, o Thiago vai diagramar ele. Assim que o Thiago tiver diagramado, a gente vai mandar no grupo lá da imersão, né? A gente pode mandar também por e-mail, para que vocês possam acompanhar e ter isso em mãos. Então o primeiro ponto que a gente vai retomar aqui é a persona, que a gente comentou naquela aula sobre a construção da audiência. Depois a gente vai ter a definição propriamente da Big Idea, né? Nosso terceiro ponto. Aqui a gente vai colocar as características mais importantes, essenciais para que a gente construa uma grande ideia. Aqui 3 elementos, isso tudo a gente vai falar, vai desenvolver ao longo dessa aula. O passo a passo, né, para a construção prática, a fórmula que uma Big Idea deve ter. E aqui são 3 conceitos importantes, Rule of One, os 4 U's, e a pílula mágica. E aí, como é que a gente faz para validar a nossa Big Idea e entender se ela realmente é uma grande ideia, se ela realmente seguiu todos esses passos. Então, eu quero começar falando com vocês sobre a persona, que a gente comentou. Eu preciso saber com quem eu estou falando. É uma grande ideia para quem? Porque uma grande ideia, ela não serve para todo mundo. Uma Big Idea não atinge todos os públicos. Ela precisa atingir a sua audiência, ela precisa ser boa para a sua audiência. E quando eu conheço a minha persona, quando eu faço aquele passo a passo que a gente conversou naquela aula, que eu disse para você desenhar as dores, para você desenhar os medos, os desejos, conhecer profundamente, e não é descobrir a persona, é definir a persona. Isso precisa estar muito claro para você. Por isso que não é um processo de descoberta, é mão na massa, é sua iniciativa de ir lá e colocar com quem você quer falar. E a partir dessa definição, você consegue pensar como a sua persona pensa. Então, é importante dar nome para essa persona, né? Se de repente a sua persona é a Júlia, você precisa conhecer tão bem a Júlia a ponto de conseguir se colocar no lugar da Júlia e pensar se poxa, a Júlia sente isso? Essa é a dor dela?
Aqui na Big Idea a gente sempre vai trabalhar aquilo que tira o sono da sua persona, aquilo que mexe intimamente, aquilo que mexe profundamente com a sua persona. Não é qualquer desejo dela, não é qualquer medo dela, é o medo dela, o desejo dela. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a gente não pode pensar como pescador, mas como peixe. Eu não posso me colocar no lugar e ficar pensando como aquele que quer atrair aquela pessoa ideal, mas eu preciso pensar como a minha pessoa ideal pensa. Eu preciso conhecê-la a ponto de que eu consiga me colocar no lugar dela e não, olha só que interessante, não só usar as palavras que ela usa para se comunicar, mas as palavras que ela usa para pensar. Às vezes a sua persona vai ser um advogado, alguém que trabalha no meio mais formal e ele precisa, dentro da realidade dele, usar palavras mais formais. Mas talvez não sejam essas palavras, esse o vocabulário que ele usa para pensar. E como a gente quer atingir aquilo que tem de mais profundo nessa pessoa, a gente precisa até mesmo observar como ela se relaciona, como ela pensa, qual o caminho. Ela gosta de algo mais extenso, mais com prova, com testemunhos, com depoimentos, ou para ela simplesmente se eu colocar essa frase vai ser uma ideia impactante. Todos esses questionamentos que eu sei que vão surgindo, né? Será que isso? Será que eu faço nesse modelo? A gente vai construindo mesmo ao longo da Big Idea, desse processo de construção da Big Idea. Então a Big Idea, ela é um processo. Não tem uma formulazinha, é claro, a gente vai falar daqui da fórmula, mas não é algo que estritamente eu vou seguir e realmente se eu seguir só aqueles passos vai dar certo. Talvez é um processo de construção, desconstrução, construir, errar, acertar, apresentar para alguém, ver que não era isso. A gente contou até quando em uma das aulas que a gente colocou uma campanha no ar, viu que um dos pilares estava falho, tirou do ar, consertou rápido, colocou no ar. Isso pode acontecer, mas quanto melhor, quanto mais dedicação você tiver nessa construção dessa Big Idea, o risco disso acontecer vai ser cada vez menor, porque você vai ter validado, vai ter pensado, vai ter estruturado, então a ideia que você vai colocar no ar na sua campanha. E aí vem um grande questionamento do que é a Big Idea, e aí o Dan vai colocar para vocês. Definição dessa grande ideia. Ela precisa apresentar, deixa eu pegar a cor aqui. A definição apresenta uma oportunidade atraente. Ficou um pouquinho fora. Então, gente, uma Big Idea é uma ideia que te apresenta uma oportunidade atraente. Uma simples ideia, né? Vamos dizer assim, é uma ideia que ela tem, por definição, um tamanho curto, assim. Normalmente é uma frase, são 7 palavras, 8 palavras, né? Normalmente são poucas palavras que a gente que vão estar ali central, que é a central, que vai comandar a sua campanha, né? Então, ela apresenta uma oportunidade atraente, tá? Para o seu potencial cliente. O objetivo dela é atingir, né, fortemente a persona. É pegar, né, as dores ali da sua persona, a gente vai falar disso ainda, mas ela vai pegar ali o que a sua persona, o que o seu Bob, né, o seu avatar, né, o que ele pensa, né? Vai pegar assim bem certinho o que ele está querendo naquele momento. A pessoa que você definiu, ela deve encarar a sua Big Idea como uma grande oportunidade atraente. É simples, tá? Não tem muito segredo essa definição da Big Idea. Você vai conseguir bater o olho e ver que é uma oportunidade atraente. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Você é uma pessoa que viaja muito, né? Você viaja de carro, né? E sabe que toda vez que você vai percorrer grandes percursos aí, sei lá, 500 quilômetros, vai para praia, vai para qualquer outro, pro interior, você sabe que você vai andar de carro e vai encontrar um pedágio. E o pedágio sempre é um momento que você perde dinheiro, né? Que você fala assim, meu, eles estão roubando de novo, eu já pago imposto, né? Os caras estão aqui tirando meu dinheiro de novo. E aí, e se aparece
uma big idea, né? Você é essa pessoa que viaja bastante, e se aparece uma big idea assim, uma oportunidade para toda vez que você passar no pedágio, você vai ganhar dinheiro ao invés de perder, né? Então existe, você vai ficar pensando, né? Como assim eu vou passar no pedágio e vou ganhar dinheiro ao invés de perder dinheiro? Ao invés de gastar dinheiro eu vou estar ganhando, né? Então essa é uma grande ideia para a persona que viaja muito. E como que a gente valida essa big idea? Eu já estou aqui dando alguns spoilers, né? Mas essa ideia de você ganhar dinheiro no pedágio é quando você compra ações da concessionária de pedágio. Que é quando você paga, você está ganhando uma porcentagem daquela ação. Então assim, você entendeu que é uma coisa apresenta uma grande oportunidade de ganhar dinheiro enquanto todo mundo perde, né? Todo mundo estava lá perdendo dinheiro, passando no pedágio, e aí você apresenta essa oportunidade e ela inclusive é atraente, ganhar dinheiro, né, com algo que você já vai fazer. Você é obrigado a passar naquele pedágio. Então te mostra a oportunidade atraente, né, de você ganhar dinheiro enquanto todo mundo perde. Então uma big idea tem esse poder de atingir a dor da persona em cheio. Isso é uma ideia clara, curta e bem sucinta, tá? As três características da nossa big idea. Aqui, deixa eu ver onde que eu vou conseguir escrever, porque a gente colocou essa três características. Primeiro, é uma ideia importante. Segundo, aqui 2, é uma ideia excitante. E terceiro, uma ideia benéfica. Galera, se tiver difícil de ver, vocês aproximem um pouco, coloquem tela grande, que aí vocês vão conseguir ver aqui o que está escrito, tá? Então, quais são as três características da big idea? Ela é uma ideia importante, excitante e benéfica. Você vai perceber que toda big idea, quando você lê uma big idea boa, ela tem por característica te gerar movimento. Ela vai fazer você querer aquilo. Ela não vai te deixar em paz, assim. É como se você lesse aquele negócio e aquele negócio te incitasse para que você fizesse algo. Ou pelo menos aquele negócio te tire assim do estado que você tá, da tranquilidade que você tá. Você vai pelo menos questionar, mas isso é possível? Isso é real? Os caras estão mentindo? Meu, quem são esses caras? Será que eles estão falando a verdade? Você pode pesquisar fontes, você pode fazer inúmeras coisas, mas uma big idea bem apresentada tem essa característica, né, de importante. Então ela vai fazer, ela é algo importante para sua persona. Não necessariamente, né, é importante para todo mundo. Por isso que a gente define primeira persona. Então, quando a sua ideia é importante para a persona, por exemplo, ganhar dinheiro no pedágio, enquanto para quem viaja bastante. Para quem não viaja, ganhar dinheiro no pedágio é impossível, né, que ela não vai passar ali naquele pedágio. Ou emagrecer para quem já é magro, né? Não é uma ideia importante. E é excitante, ganhar dinheiro no pedágio. Toda vez que eu passo lá, eu fico irritado de ter que pagar pedágio. Nesse caso, eu vou ficar excitado, porque eu vou estar passando lá e vou estar ganhando dinheiro, né? E é benéfica porque vai estar entrando no meu bolso. É simples, tá vendo? Então, é uma ideia importante, excitante e benéfica, sempre pensando na sua persona, tá? A ideia, como eu já falei, ela precisa ser simples, tá? Ela vai estar resumida numa frase bem simples. E quando eu digo simples, é diferente de simplório, tá? Simples é algo que você bate o olho e você consegue entender. E não simplório, com ideias rasas, né? Você percebeu que acho que talvez você nunca tenha pensado, né, nessa ideia de ganhar dinheiro no pedágio. Mas se você for lá na Bolsa de Valores e comprar as ações das concessionárias de pedágio no Brasil, você vai estar ganhando dinheiro no pedágio, né? E quem pensou nessa big idea teve um grande estalo, né? Teve uma grande... foi de fato uma grande big idea, porque ninguém imagina ganhar dinheiro, né, entrando no pedágio, que é natural, é um processo reverso, né? Você costuma ir lá para perder dinheiro, no caso você vai estar revertendo o processo e ganhando dinheiro.
Então, é uma ideia simples, né? Ganhe dinheiro toda vez que você passa no pedágio, né? É uma ideia extremamente simples que conversa direto com a sua persona, tá bom? Então, vai ter sempre essas 3 características, vai conversar direto com a persona, né? E vai apresentar uma oportunidade atraente, tá bom? Então, olha só, diante dessas 3 características, como o Dan disse, a gente precisa resumir numa frase simples. A sua Big Idea, é claro, você precisa saber explicar ela, precisa ali ter toda a base, todo o fundamento, mas quando alguém te perguntar, mas essa campanha faz o quê? Esse produto faz o quê? Você tem que ter capacidade para conseguir resumir tudo isso, todos os benefícios, a importância, o quanto ela é excitante, os benefícios que essa ideia traz em uma frase, né? 1 ou 2 linhas. E aí, quando você faz esse exercício, você começa a perceber, poxa, a minha Big Idea tá muito complexa, porque eu não consigo resumir ela. E aí o grande problema de quando ela é complexa, eu acabou de falar sobre a diferença de ser simples e de ser simplório, é que a complexidade, ela gera ruído na nossa comunicação. Se eu não consigo expressar a minha grande ideia, não consigo vender ela de forma clara, acessível para todo mundo que me ouvir, é porque eu tenho um problema. Então, às vezes, a gente quer construir uma ideia tão legal, extraordinária, diferente, que a gente acaba perdendo a simplicidade. Isso faz com que a gente perca também a acessibilidade daquela ideia. Ela não pode ser tão maravilhosa, tão extraordinária, a ponto de que você não consiga explicar ela, você não consiga vender. E aí, essa ideia vai ser boa, mas ela não vai chegar à sua audiência, que é o nosso intuito aqui, a venda. E aí eu quero chamar a atenção então aqui para 3 elementos que a sua Big Idea precisa ter. O primeiro, isso tudo tá no nosso PDF, tá? Mas é mais pra gente explicando aqui. O primeiro é subverter a lógica. Subverter. Olha, gente, é um processo de prática isso aqui, hein? O que é, então, subverter a lógica? No caso aqui, no exemplo aqui do pedágio, é subverter a lógica. Porque, poxa, o pedágio eu pago. Você tá me falando que eu vou ganhar com o pedágio? Eu tô indo contra a lógica. A lógica é, toda vez que eu passo no pedágio, eu vou gastar dinheiro, não vou ganhar dinheiro. E isso a gente consegue fazer de maneiras simples mesmo. Pense, esses dias eu fiz um conteúdo que era assim, conteúdo bom não é suficiente. E aí eu fui contra a lógica, porque 99% da minha audiência talvez tivesse esse pensamento, conteúdo bom é suficiente. E aí eu fui lá e disse, não é. Só que quando eu arrastava pro lado, o carrossel ia explicando isso. Olha, o conteúdo bom ele é importante, mas ele não basta. Precisa saber conteúdo bom para quem. Precisa saber se você tá alcançando a persona. São vários elementos que eu preciso levar em consideração. Então, quando a gente faz isso, a gente tira aquilo que é previsível. E tudo o que é previsível gera menos resultado. Se você faz algo ali sempre e sempre da mesma maneira, o dia que essa pessoa, que a sua audiência não conseguir estar com você ao vivo, ela vai falar, mas eu já sei o que ela vai falar, eu já sei como é que é, depois eu assisto. Agora, se você traz sempre algo novo, se você traz essas ideias que vão contra o que a sua audiência esperava ouvir, aí sim a gente consegue trazer uma ideia impactante. Então, o impacto em si, gente, não tá só no falar o que a sua audiência não esperava ouvir, mas falar o contrário do que ela esperava ouvir. Então, isso precisa estar muito claro para você. Olha só, vou repetir. Não é falar o que a sua audiência não esperava ouvir, porque ela não espera ouvir um monte de coisas, mas falar o contrário do que ela espera ouvir. E aqui é preciso, claro, que você saiba colocar isso de maneira equilibrada, tá? Não vai sair fazendo tudo que você fizer, toda a sua comunicação contrária, porque pode causar alguma coisa de exagero, né? Por isso a simplicidade ela limpa esse exagero que pode estar tanto de benefícios exagerados que vão causar, por exemplo, a ideia de isso é mentira, enfim, a gente tem sempre que ser bem equilibrado na nossa Big Idea. O segundo ponto aqui, será que vai dar pra ver? O segundo ponto aqui é provocação. A venda, pessoal, passa por um processo de incômodo. As pessoas precisam se sentir incomodadas para que nesse incômodo elas tomem uma atitude que é
comprar, se inscrever no seu curso, entrar para uma mentoria, enfim, comprar mesmo o produto que você está oferecendo ali, comprar a sua ideia. Então a gente precisa desse incômodo. Como é que eu faço esse incômodo? Eu preciso sair do senso comum. Eu preciso então construir um impacto a ponto de tirar a minha persona da zona de conforto dela, para gerar essa ação. E é isso a gente faz com o nosso conteúdo, a gente faz com a repetição também. A nossa Big Idea não é uma frase que você vai falar uma vez e essa pessoa vai, toda a sua audiência vai ouvir. Não, é uma frase tão boa, tão impactante que você repetidas vezes vai colocar ela nos materiais, nas campanhas, no vídeo. É aquela ideia, essa frase que a gente usa para resumir a nossa Big Idea, é a ideia da promessa. Então, acho que a gente não falou aprofundadamente disso em nenhuma aula, mas tem no link da aula que eu disponibilizei para vocês, que é Arrume a Sua Casa. Dos pontos é a promessa. Então, a promessa é o que a gente chama de Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Então, todo o seu conteúdo, toda a sua campanha gira em torno dessa ideia, que é a promessa. O terceiro ponto aqui, o terceiro elemento... Deixa eu ver se vai dar pra ver. É tocar no íntimo. Fica a parte mais grossa. Peraí, deixa eu reforçar aqui, então. Voltar pra escola, né, gente? Que essa posição nossa aqui. Tocar no íntimo. Como é que eu consigo tocar no íntimo da minha audiência se eu não souber quem é ela? Se eu não souber dores, se eu não souber desejos, não tem como. Aqui você precisa falar sobre o problema ou sobre a oportunidade que tira o sono dela. Sabe aquela coisa que aquela dificuldade que a gente está passando, às vezes com o filho, às vezes com o estudo, às vezes com a profissão, de poxa, eu preciso encontrar alguma coisa para isso aqui, eu preciso encontrar um jeito de sair dessa situação, eu preciso encontrar uma solução para isso que está acontecendo com o meu filho. Enfim, não importa qual seja o problema, mas existe algo que possa tirar o sono da sua audiência, até coisas boas. Poxa, eu quero muito aquela oportunidade, eu quero muito aprender isso, eu preciso dar um jeito de aprender isso, eu preciso dar um jeito de dar uma virada em tal área da minha vida. E aí, quando você toca nisso, então, quando você toca no desejo íntimo, no medo da sua persona de não ser uma boa mãe, a gente tem uma campanha onde a Big Idea falava dos temperamentos na educação dos filhos. Então a grande ideia ali era aprender a lidar com os temperamentos do seu filho para dar a educação que ele precisa. Aqui então a gente tem a gente toca nas dores de algumas mães. Poxa, será que você está dando a educação que o seu filho precisa? No quesito de emagrecimento também, até quando você vai esperar para ter o corpo que você quer ter, até quando você vai viver sem saúde. Então aí a gente vai tocando nos desejos mais íntimos e aqui cabe bem aquela frase que eu já comentei com vocês, que é pensar como pescador. Não pensar como pescador, pensar como o peixe. Então a gente se coloca no lugar dessa persona e elenca aqui qual é a dor, qual é o desejo que eu vou usar como centro da minha grande ideia. Bom, galera, agora eu vou falar do nosso quinto elemento aqui. Nosso quinto ponto, os 3 passos para nossa criação da Big Idea. Vou virar aqui o nosso som. Então, os 3 passos. Quais são esses 3 passos, senhor Daniel? A gente já tem falado muito, a Duda acabou de falar. Primeiro, persona. Galera, vocês entenderam como que a persona é importante? A persona ela vai de fato limitar, né, o nosso trabalho. Tudo que a gente for fazer, a gente vai precisar levar em consideração a persona. A persona, por que ela é tão importante? Porque eu não vendo carne para vegano. Tá entendendo? A persona é de fato quem que a gente quer impactar. A pessoa apta a comprar o nosso produto, a absorver a nossa mensagem. Então, a persona é o primeiro passo. Você vai dormir e acordar
pensando nela, né? Você vai ficar lá igual o Bruno Marrone, dormir pensando nela, tá? Desculpa a minha piada ruim, a Duda aqui já manifestou a insatisfação, que acredito que deve ser a mesma de vocês, mas a persona, você deve dormir e acordar pensando nela. E aí, o que a gente vai fazer como que a gente vai usar essa persona? Como que a gente vai maximizar a persona? Para maximizar a persona, você precisa se colocar no lugar dela. A Duda falou a gente pensar como peixe. Ops, caramba, eu sou ruim de desenhar. Aí, pensar como peixe, tá? E aí você vai pensar como peixe. O que o peixe gosta? Quais que são os gostos dele, né? Que tipo de comida que ele gosta? Qual que é as coisas que atraem esse peixe? Então, se a sua persona é uma mulher de entre 45 e 60 anos, uma mulher que já está ali, né, com a vida formada, já tem os filhos grandes, enfim, é casada, né? Qual que é os desejos dela agora, né? Como será que ela pensa? Então, a persona, você vai ter que de fato olhar para ela com carinho e ver e tentar ao máximo se aproximar do que ela tem gostado. E por quê? E como que você faz para atingir de fato essa persona, para entender os gostos delas? Você vai para o segundo passo, que é a pesquisa. A pesquisa é um passo muito importante em tudo que a gente vai fazer, tá? Não se começa nenhuma big idea, nenhuma campanha sem pesquisar o mercado, sem você pesquisar tudo de fato que vai impactar aqui no seu negócio, tudo que intermeia todas as possibilidades que existem no seu mercado. Bom, galera, então aqui na pesquisa você vai pesquisar coisas do mesmo nicho, produtos do mesmo nicho, personas do mesmo nicho, de nichos diferentes, né? Por que de nicho diferente? Porque você pode ter ideia, você pode ter muitas ideias com com boas grandes ideias, né? Boas big ideas de outros nichos. Por exemplo, eu usei uma do mercado financeiro, essa do pedágio, mas eu poderia usar de nutrição, poderia estar pesquisando várias outras coisas e aplicar aqui no nosso negócio. A gente já fez uma campanha que a gente tirou a ideia de uma copy que foi escrita na década de 90, né, que era uma copy do The New York Times, né, que era o jornal lá dos Estados Unidos. A gente era uma copy que era para vender o jornal, a gente usou para vender um livro. Claro, o jornal e o livro são similares, são, mas a maneira de vender, a entrega é diferente. Então, a gente usou uma ideia muito similar, muito parecida com a ideia desse The New York Times, porque a gente fez pesquisa. A gente conheceu bons copies de outros nichos e aí a gente fez aquela copy e foi uma copy com resultado muito bom, né? Muito maior do que a gente estava esperando e que o nosso cliente também estava esperando e estava acostumado. Tá? Então a gente bateu o recorde de vendas com uma copy porque a gente fez uma boa pesquisa. A gente olhou lá e falou, meu, essa copy aqui é muito boa, a gente pode modelar, a gente pode seguir mais ou menos essa ideia. E aí a gente usou essa copy. Tá? Mas como que você usa, né? Quais são as ferramentas que você usa para fazer a sua pesquisa? Então a gente tem desde Google Trends. Eu acho muito legal o Google Trends porque Google Trends, só você colocar aí no Google Trends, do jeito que está escrito aqui, né? Que daí você acessa lá. Eu acho muito legal o Google Trends porque ele dá muitas ideias de sazonalidade. Tipo assim, eu coloco lá 5 anos. Eu fiz uma campanha esses dias, sei lá, uma semana atrás, sobre o nicho que a gente atua, e aí eu vi que em alguns determinados eventos que eu estava pesquisando, que eu não vou falar aqui, é sigiloso, né, existe um pico da audiência, né, tá ali anualmente, tem ali uma pesquisinha e de repente, boom, uma grande pesquisa, né. Então o Google Trends é para você ver qual que é qual é o número de pesquisas que tem daquele termo no ano, no decorrer do ano ou no período que você delimitar. Então, eu uso muito o Google Trends para ver as questões sazonais, né? O que a galera está pesquisando agora, ou se tem alguma coisa no ano, por exemplo, né? Tá passando o ano, em época de Copa do Mundo, o que é que o pessoal pesquisa, né? Tem Big Brother, tem um monte de evento aí que influenciou o marketing, né? Esse ano, eu não assisto Big Brother já faz anos, mas esse ano ficou famoso porque estava dando picos de venda, né? Nas marcas que
que estavam patrocinando o Big Brother por conta da audiência, né? Então a galera precisava no Google também essas marcas, né? Então o Google Trends é isso, é um lugar muito legal para você fazer as suas pesquisas, tá? Então você também vai encontrar, obviamente, em livros do assunto. Você também pode olhar, gente, isso daqui é garimpo, tá? Isso daqui é garimpo, pesquisa mesmo. Pesquisa é garimpo. Quem já fez pesquisa boa sabe que é garimpar as informações, né? Então, cada vez mais importante fazer boas pesquisas. Ó, você pode pesquisar perfis no Instagram que fala sobre o assunto, né? Eu gosto de seguir bastante gente que faz copywriting, né? Que é copywriter, para ter boas ideias, né? De big idea, boas ideias de copy para fazer os nossos produtos. Você vai ver também produtos, mais vendidos, e você pode também analisar outras ideias. Tá? Então, gente, esse terceiro passo aqui para a nossa construção da Big Idea é extremamente importante. Então, ó, só retomando aqui, a gente tem a persona, a gente vai pensar como ela, a gente vai encarar os gostos delas, a gente vai ver o que de fato ela quer, o que ela tá afim naquele momento, e a gente vai pesquisar. Pô, essa pessoa aqui, o que ele costuma fazer? Ele costuma, em determinada época do ano, eu vi no Google Trends que essa galera aqui, eles gostam muito de fazer X coisas, eles têm X comportamento, né? Por exemplo, no carnaval, eles gostam de viajar para fora do Brasil, não gostam de ficar no Brasil. Ou gostam de ir para o sul do Brasil, gostam de ir lá para Gramado, né? Então, eu vou pesquisar isso no Google Trends, tá? Eu vou ver qual o tipo de livro que essa galera costuma consumir. Bota no Google mesmo, né? Livros para X pessoas, né? Ou livros para a pessoa que está com a dor que essa pessoa está sentindo, né? Perfis no Instagram. Quais são os perfis que essa pessoa segue? Quem que essas pessoas costumam acompanhar? Como essas pessoas falam? O que essas pessoas falam? Qual é a linguagem que eles usam? Eles usam uma linguagem simples? Eles usam uma linguagem rebuscada? É algo mais motivacional? Ou é um conteúdo mais técnico, né? Essa pessoa está ali para aprender algo mais rápido ou ela está ali para ser motivada? Enfim, qual que é o tipo de perfil do Instagram que ela segue? Quais são essas pessoas? Quais são os principais produtos, né? Os produtos mais vendidos que essa pessoa está acostumada a consumir. Por exemplo, se fosse uma comida, o que esse tipo de persona costuma comer? Né? Eles gostam mais de churrasco ou eles são mais do estilo vegano? Né? Qual que é o tipo de produto? Então, assim, existem inúmeras coisas que você vai precisar entender, né, que essa pessoa está pensando. E quanto mais você se aprofundar, né, mais você vai chegar numa pessoa ideal. E depois analisar as ideias. Você pode fazer um brainstorm, alguma coisa assim, e chegar na sua ideia, tá? Aqui, o nosso terceiro passo é a prova. Tá escrito one page ali, mas eu vou chamar de colocar a prova. Tem uma casa aqui nesse áudio. Se estou certo. Se tiver certo, tá certo. Se tiver errado, só apagar. Bom, gente, lembre-se sempre, nenhuma big idea sobrevive ao campo de batalha, tá? Então, colocar a prova é exatamente isso. É colocar essa big idea no ambiente que ela vai ser testada, né? É testar. Nós vamos testar a Big Idea. Nós vamos colocar ela para pessoas, né, que são, para essas pessoas aqui, a gente vai tentar atingir ao máximo essa pessoa para que ela possa dizer, esse negócio é bom. Esse negócio é muito bom. Não gostei não, esse negócio é mais ou menos, né? Enfim, essa pessoa que vai dizer. Quem que vai dizer se a Big Idea é boa? Sou eu? É a Dudu? São os outros experts? Não. Quem vai dizer se é boa é, de fato, a persona. É a pessoa que vai estar consumindo ali o conteúdo. Responde. Gente, colocar a prova, né, é testar. E como que você vai testar?
Daniel, não sei como testar. Primeiro, você vai pegar a sua Big Idea, você vai escrever lá uma frase de, sei lá, 8 palavras mais ou menos, e você vai colocar ela, você pode colocar ela num e-mail ou numa página de venda, se você tiver algum designer, alguém assim para te ajudar nesse sentido, ou se você souber também, né? A gente não sabe se você tem essa habilidade, então você vai testar essa sua Big Idea. E aí você vai escrever, né? A Big Idea é o seu ponto de partida, tá? Então, a Big Idea sendo a sua ideia central, sendo o seu ponto de partida, você vai destrinchar depois aquilo. Você vai poder fazer oferta, né? Fazer uma oferta do seu produto, né? Você vai colocar de fato o seu produto à prova, né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, né? Mas era uma Big Idea que eu tive eu tava pensando, né? Eu precisava escrever uma campanha que era voltada para benfeitoria, né? Para doações. E aí eu tava pensando, né, na persona, fiquei um tempão lá meditando, pensando quem é a minha persona e tudo mais. E aí eu cheguei à conclusão de que a persona era uma pessoa muito parecida com a minha mãe, né? Que era uma pessoa ali de mais ou menos uns 55, né? 55 anos, era uma mulher que já era casada, que já tinha filho grande, que trabalhava e, enfim, e era bem católica, né? E aí eu pensei na minha mãe. E aí eu fui lá, escrevi um e-mail, deu, sei lá, umas 3 páginas, né? E eu revisei, enfim, fiz todo o processo de criação de uma copy bem legal. Demorei um tempão para escrever, né? Foi bem massa. E aí eu peguei e mandei para ela. Eu falei assim, nossa mãe, olha aqui, olha o que essas irmãs mandaram aqui pra gente, né? Eu mesmo escrevi, eu mesmo mandei pra minha mãe, né? E aí ela respondeu do jeito que eu queria, né? Ela simplesmente, né? Eu sei que eu por ser filho dela, eu tenho uma certa influência, né? Mas aquela ideia, né? Aquela copy, ela realmente impactou ela. Foi algo que não deixou ela parada. Ela falou assim, nossa, vamos ajudar, né? Elas precisam muito, enfim. Eu deixei claro que elas precisavam muito de ajuda, né? E então a campanha deu muito certo. Quando eu coloquei a prova com uma pessoa num ambiente controlado, né? E aí depois disso eu coloquei para todo mundo. E aí quando a gente mandou o e-mail, disparou para todo mundo, a gente teve um resultado muito bom em conversão. Muita gente doou, elas receberam muita doação lá em dinheiro, também receberam doações de cesta básica, de tudo que elas estavam precisando. Todos os mantimentos que elas estavam precisando, elas receberam. Então, eu coloquei a prova num ambiente controlado. E aí, depois disso, eu fiz a oferta, né? Essa minha copy tinha uma oferta. Se você quer ajudar, clique no botão abaixo. Se você quer ajudar, faça uma doação, faça uma transferência e tal. Eu dei os meios para que ela pudesse fazer isso. Então, a Big Idea foi bem sucedida, né? Segui todos os passos lá e fiz o teste no ambiente controlado e depois coloquei isso pro povo, né, para nossa grande massa, para nossa grande audiência, e aí deu muito certo. Eu fiquei bem feliz, né, porque eu estava testando aquilo de fato e deu certo, tá? Então, você faça isso, construa sua persona, faça a pesquisa e coloque à prova que você vai ter uma Big Idea de sucesso. Bom, galera, vamos aqui continuar a nossa aula. Nós tivemos que fazer uma pausa estratégica aqui por conta dos equipamentos, né? Carregar baterias e tudo mais. Agora vamos para a nossa fórmula de construção da nossa Big Idea. Qual que é a nossa fórmula da Big Idea? A fórmula da Big Idea, tá? Gente, não fiquem presos a essa fórmula, tá bom? Não fiquem presos, né? Vamos sempre inovando, né? Uma boa ideia. Você já dei aqui os 3 passos para você criar a sua e também para você testar. O principal passo, quando você colocar a prova, se ela for bom, se der certo, né? Tá validada, sua Big Idea tá validada, tá bom? Mas aqui eu vou dar a fórmula para você criar a sua Big Idea. É uma fórmula assim, para você ter o seu primeiro passo, para você conseguir criar a sua Big Idea, tá? Então, o que você deve, o que vai sustentar a Big Idea? Uma emoção predominante. E aí, quando a gente fala de emoção predominante, eu quero dizer aqui para você o medo ou a ganância.
tá? Então, você vai escolher o medo ou a ganância. O medo e caneta. O medo vai puxar para cá e a ganância puxar para cá. Daniel, por que eu tenho que escolher uma emoção predominante? Tá? Você vai me fazer essa pergunta com essa vozinha e eu vou dizer assim: se você escolher o medo e a ganância ao mesmo tempo, né? Se você não escolher uma que vai dominar, né? Você vai empatar. Você vai ficar aqui, ó. Essa vai puxar para cá e essa vai puxar para cá. E você não vai ficar nem no medo e nem na ganância. Você vai acabar correndo o risco de ter uma copy sem força, uma copy, uma big idea que ela simplesmente morna. E quando a nossa copy, nossa big idea é morna, ela não vai converter. Ela vai ficar tipo, não vai levar a pessoa à ação, né? Então, sempre que você for escolher uma emoção predominante, ela deve ser de fato predominante. Ela não deve ser meio termo. Você não deve usar, eu acho que eu vou usar a ganância, mas bem que o medo é legal, bem que é bom botar um medinho aí, né? Então, não. Vai na ganância, foca na ganância. E se você for usar o medo, se você escolher o medo, fica ali no medo, agarra ali no medo da pessoa e vai em frente, né? Não tenta unir uma coisa ou outra, tá? Então, na forma de você criar a sua big idea, você primeiro vai escolher a sua emoção predominante, ganância ou medo, vai se agarrar a ela e depois nós vamos colocar aqui um ou dois gatilhos mentais. O que são esses gatilhos mentais? Gatilhos mentais é todas as emoções que fazem você agir. Então, eu posso falar aqui escassez, urgência, uma pitada de segredo, uma coisa de curiosidade, uma oportunidade, né? Exclusividade, inclusão. Então, sim, são emoções que são coisas que levam a pessoa a agir, tá? São coisas que levam a pessoa a agir. Então, você vai colocar a fórmula da sua big idea, escolher uma emoção predominante e colocar ali um ou dois gatilhos mentais. Bom, eu quero aqui dar um exemplo para vocês de uma big idea que nós fizemos e que usa como emoção predominante a ganância, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Aprenda com o professor de Bento 16. X, V, I, N, professor. Essa é uma campanha, tá? Gente, essa era uma campanha que a gente fez para uma editora, né? Que o principal produto dessa editora é um livro de Bento 16. Ou seja, a nossa persona, elas estão acostumadas a comprar produtos que falam de Bento 16, escritos por ele, né? Escritos que falam sobre ele, enfim, todo tipo de livro que fala de Bento 16, essa persona está acostumada a comprar. E aí, a gente entendendo essa ganância, né? Essa coisa que eles gostam mesmo de consumir produtos de Bento 16, aí a gente foi e colocou, ó, aprenda com o professor, né? Simplesmente com o professor. Você vai aprender com o cara que ensinou ele, né? O que tem aqui? Qual que é o gatilho mental que tem aqui? Tem exclusividade, aqui tem curiosidade, além, né, de você ter a ganância de aprender com o cara que você admira, aprender com quem ensinou ele. Então, sempre que a gente vai ver, né, a gente está acompanhando uma pessoa, eu gosto muito de ver com quem que ela aprendeu isso, o que que ela leu e quem que ela leu, né, que ensinou isso para ela. Então, aprenda com o professor de Bento 16. A gente usou a ganância, 2 aqui gatilhos mentais, exclusividade, curiosidade, né, e aqui uma figura que remetia diretamente à persona, né? E esse foi um post no Instagram também, né? Uma campanha, né? Uma big idea, ela deságua, né? Se desenvolve em vários materiais, desde e-mail, página de venda, produto, post em rede social,
foi um dos posts que mais teve curtida, né? Teve uma boa aceitação. O povo gostou muito, né, dessa ideia de aprender com o professor de Bento XVI. Então, essa é uma frase simples, ó, aprenda com o professor de Bento XVI. Vamos supor assim, que apareceu esse post, você simplesmente bateu o olho e você consegue ler tudo, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, né? 6 palavras simples, né, distribuídas de uma maneira fácil de você ler, né? E você já vai ter ideia do todo ali. Aprenda com o professor de Bento XVI. Daí vai gerar curiosidade e a pessoa fala assim, mas o que é isso, né? O que é isso que a gente precisa... O que é isso que eles estão ofertando, né? Que loucura é essa? Se o Bento XVI já está velhinho, quem é o professor dele que vai nos ensinar? O que eles estão falando? Então, aqui no caso, era um livro, né, do professor dele, né, do professor do Bento XVI. Então, a gente estava vendendo esse livro e usou essa ideia dessa cópia. Pessoal, vamos então para nossa reta final aqui do conteúdo. A gente quer explicar para vocês 3 conceitos muito importantes. Só pegando o gancho aqui dessa Big Idea do Bento, relembrem do que eu disse do nível de consciência também. Esse livro que a gente estava lançando, que inclusive vai ter um relançamento, a gente está trabalhando nele agora, ele é um livro de um autor conhecido para poucas pessoas, então, no caso, o professor, né, do Bento XVI, que é o padre Garrigou-Lagrange, e é uma obra inédita, né, de tradução inédita, exclusiva dessa editora, que é, então, nosso cliente. Se a gente vendesse só assim, compre o livro do padre Garrigou-Lagrange, que é inédito no Brasil, talvez não tivesse, e com certeza não tem a mesma força de falar, aprenda com o professor de Bento XVI. Então percebam que o produto chega, ainda mais para vocês que vão trabalhar nos bastidores, o produto chega, a gente precisa vender isso. E aí a gente vai precisar pensar como vender aquele produto, pensando na persona, nas dores e nos desejos. Então, não é o produto em si, é a experiência que eu vou proporcionar. No caso, o Garrigou-Lagrange foi professor também de São João Paulo II. Poderia usar? Poderia. Conecta com a persona o tanto que Bento XVI conecta? Não. Então, é questão de você realmente voltar todas as suas decisões para a sua persona. E aí, claro, em e-mail, em página de vendas, em tudo a gente vai trabalhando outros aspectos, vai contando que são 2 tomos, que é uma edição, a tradução é a primeira vez que foi traduzido para o português, por que eu devo ler esse livro, qual é o tema, qual é o assunto, é um livro complexo, mas aí o que a gente causa aqui também, né? Uma oportunidade no sentido de, poxa, se Bento XVI aprendeu com o padre Garrigou-Lagrange e é quem é, né? Foi o Papa, é um servo, é um católico da maneira que ele é, então eu também posso, então eu também quero ter essa oportunidade. E aí a gente vai desenvolvendo toda a campanha em cima dessa frase. E aí o nível de consciência do meu público, que talvez eu falando assim pra ele, compra esse livro, é ótimo, é inédito, vai falar sobre a existência de Deus, etc. Tá bom, ele até achasse legal. Agora, se eu falo pra ele, olha, você vai poder aprender com o professor do Papa Bento XVI e ele foi um dos maiores tomistas do século XX, vou falando, aí eu dou motivos, ainda que ele nem saiba muito bem sobre o livro. Para, Bibi! Ainda que minha audiência esteja no nível de consciência bem baixo e não saiba o porquê de ler aquele livro, ele vai ler para abraçar essa oportunidade, vai comprar, vai efetuar mesmo a compra. Vamos então para os 3 conceitos aqui bem importantes para a gente fechar essa aula de Big Idea, que realmente é muita informação. Olha só, vou colocar aqui 3 conceitos importantes. O primeiro deles se chama Rule of One. O que é isso? É você construir uma ideia e trabalhar toda a sua campanha, é o que eu acabei de falar. Trabalhar toda a sua campanha em cima de uma grande ideia.
Não é você ter 1001 ideias, é você ter uma ideia simples, eficaz, benéfica e atraente. É uma, não adianta você ficar enchendo de coisas, enchendo de ideias. Se você apresenta várias ideias para o seu público, ele mesmo fica disperso. Então você começa a dispersar a força daquelas ideias. Então cada hora é uma coisa. Por isso que também a gente fala de linha editorial. Não adianta um perfil querer falar de 1000 assuntos, porque ele não vai ser autoridade em nenhum. O que vende é uma grande ideia consolidada, repetidas vezes, trabalhada. A gente, por exemplo, lançou essa Big Idea, no caso, a gente lançou em outubro, que foi quando de fato o livro foi lançado, e agora a gente está relançando esse livro com uma promoção. Então a gente está trabalhando de novo um título que já foi lançado. A gente precisa trabalhar mais de uma vez, até mesmo para validar, para fazer ajustes, né? No caso dessa, a gente está falando de uma editora, tem muitos títulos, muitos lançamentos, está sempre girando. Se você é um expert, você vai ficar naquele mesmo assunto. A gente vai lançar a comunidade do Like ao Lucro pela segunda vez, é a mesma promessa, continua. Claro, a gente faz campanhas diferentes, vai testando coisas diferentes, mas a ideia principal é a mesma, que você construa, vá do zero a um negócio digital à prova de crise. Então não tem 1001 ideias para vender a comunidade, tem uma grande ideia que se transforma na comunidade, que é do zero ao negócio digital à prova de crise. Então tome cuidado e se mantenha, se sustente em uma ideia, não fique querendo ter várias ideias, mas trabalhe bem uma ideia principal. Bom, gente, aqui nos nossos 3 conceitos, a Dudu já passou o bastão aqui pra mim, e eu vou falar pra você dentro dos 3 conceitos, né? Um dos conceitos. Eita Cristo! São os 4 U's. O que são esses 4 U's? Você tem no seu PDF, mas eu vou escrever aqui pra você. Único. Ultra específico, útil e urgente. Vamos para enxergar? Bom, show! O que são esses 4 U's? Tá? Então, nós temos dentro dos nossos 3 conceitos o Rule of One e agora os 4 U's. Único, ultra específico, útil e urgente. A sua ideia, pense sempre, né? Pô, por que você vai criar uma parada que é inútil? Sério mesmo? Tipo assim, você vai perder o seu tempo para criar algo inútil? Você acha que alguém vai se interessar por algo que não pareça útil? Né? Então você tem que no mínimo, você tem que no mínimo transpor, né? Mostrar que isso aqui tem uma utilidade, que isso de fato vai ajudar a pessoa. Né? Não adianta nada a pessoa comprar o produto que seja inútil, porque depois ela não vai te comprar outro produto de você nem nada. Vai ser uma relação única. Então coloque na sua ideia essa ideia de utilidade, tá? Único. Então aqui vamos supor que você vende um produto de inglês, né? Todo mundo sabe que existe um monte de escola de inglês. Escolas físicas, existe professores que dão aulas pela internet, existe vários cursos de inglês gravados, né? Mas existe alguma coisa, você tem que colocar na sua Big Idea a ideia de que ele é único. E como que você vai fazer único? Normalmente nós colocamos um diferencial para parecer que você é único, sabe? Então, vamos dizer assim, existem várias escolas de marketing no Brasil, existem várias escolas que te ensinam copyright, te ensinam lançamento, existem, mas qual delas, né, ensina você a fazer design, a fazer gestão de tráfego, a fazer lançamento, a fazer social media, a fazer disparo de e-mail? Qual dessas escolas ensina tudo isso com pessoas diferentes, que são especialistas nessa área? É claro, né, que esse é um diferencial do Like ao Lucro, tá? Esse é um diferencial do Like ao Lucro. Hoje, né, pode ser que tenha algumas parecidas com alguns outros experts, mas nenhuma se compara a nós nesse quesito também.
Então, se você precisa deixar a sua ideia única, né? Você precisa colocar ali uma ideia que, tipo, vamos dizer assim, que nunca foi vista antes, né? E aí, eu tento aplicar isso muito com o diferencial, falar qual que é o diferencial do seu negócio, tá? Então, é onde eu aplico os 4 U's. Ultra específico, qual que é a vantagem de ser ultra específico? É que a sua ideia, ela fica nichada, né? Ela fica nichada. Ultra específico. Bom, gente, ultra específico. Qual que é a vantagem de ser ultra específico? É que você pode ter uma ideia nichada, né? É muito mais fácil você ser o número 1, né? Você ser o number one, você ser o principal, você ser o maior, o campeão, quando você não tem tantos concorrentes, quando você tem poucos concorrentes. E como que você faz isso? Nichando, né? Você faz isso simplesmente nichando, né? Você pode dizer assim, eu sou um professor de inglês. Eu sou um professor de inglês, existe vários, né? Mas eu sou um professor de inglês que ensina inglês médico para quem vai fazer mestrado, doutorado nos Estados Unidos. Poxa, existe alguém que faz isso? Né? Ou eu sou professor de inglês que ensina todos os termos em inglês do jiu-jitsu e como que você vai conseguir se comunicar numa escola de jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, ou em Dubai, né? Enfim, existem várias formas de você nichar, ser ultra específico, né? Daí você tem grandes chances de você ser o número 1, ser aí o grande campeão. Urgente, é claro, a urgência, ela gera movimento. Por exemplo, a gente está aqui na casa e começa a tocar uma sirene aqui que está pegando fogo na casa. É urgente. A sirene, ela é um movimento de urgência. E aí que a gente pega, vai e corre para fora da casa, porque a gente sabe que é urgente. Independente do que está acontecendo, tocou a sirene e a gente corre. Eu vi esses dias um vídeo lá de Tel Aviv, em Israel, que a galera tava na praia e começou a tocar a sirene, que tipo, tava vindo um míssil, sei lá, alguma coisa assim. A galera simplesmente saiu correndo, né? Desapareceu, evacuou em questão de minutos, né? Então, se a sua ideia for urgente, ela vai gerar movimento. E movimento gera venda. Essa pessoa tende a comprar o seu produto, tá? Essa é a ideia dos 4 U's. Único, útil, ultra específico e urgente. Então, pra gente fechar, a gente tem aqui o conceito de ponto 3, pílula mágica. Peraí. O que é isso? A sua big idea precisa ser uma pílula mágica para a dor da sua persona. Então, pense sempre nisso. Precisa ser algo que resolva. Quando você está doente, você toma um remédio para resolver aquele problema, para resolver aquela dor. O seu produto, a sua big idea precisa ser essa solução para a sua persona e você precisa apresentar como uma solução. Eu vejo aí produtos muito bons que de fato resolvem o problema, mas a questão está que não consegue criar esse contexto, não consegue usar os gatilhos certos, não consegue resumir numa frase que realmente chame para ganância ou para dor. E aí não adianta o produto ser bom, você precisa, por isso que não é, aqui a gente falou ontem de construção do produto, da criação do produto, dos conceitos, mas hoje a gente precisa estruturar nessa big idea para que as pessoas consigam entender que o seu produto é a pílula mágica que ela precisa. E aqui tem uma coisa muito importante também, que eu vou colocar até de outra cor, que você precisa tomar cuidado. Não só apresentar como a resolução do problema delas, mas aqui um gatilho é muito importante, o da prova. Você precisa provar para essa pessoa que realmente o seu produto, o seu conteúdo, a sua grande ideia resolve o problema dela. E aqui é importante também levar em consideração o tempo. Apresentar essa pílula mágica no tempo certo. Então você prepara a sua audiência. Lembra do aquecimento? Você prepara, porque eu não posso fazer uma grande oferta que até serve para ela, que tá tudo certo, se eu apresentar no momento errado. Sabe quando você fala para alguém alguma coisa, você fala, poxa, eu devia realmente ter falado aquilo, mas eu devia ter falado em outro momento, não era o momento certo para falar, devia ter conversado depois, e aí aquilo que era bom se torna um problema porque você não soube a hora de falar. Então aqui é a mesma coisa, você precisa preparar a sua audiência, aquecer, criar um relacionamento. A big idea ela não é grande, simplesmente tem uma big idea,
jogar a Big Idea ali. Não, precisa saber o momento certo, o tempo certo de colocar, de apresentar essa Big Idea para sua audiência. E aí, por fim, a gente precisa então fazer uma revisão disso, né, Dan? Para fechar essa aula, que é você, como o Dan contou que ele apresentou para a mãe dele, né? O review seria isso, tá no PDF, vocês vão ver. Deixa eu ver se eu encontro um canto aqui pra gente só. Nossa, essa caneta tá. Revisão mesmo. Não, tá falha. Isso é mesmo. Olha só, vou fazer uma revisão de tudo. Aí eu preciso me fazer algumas perguntas, né? Então você vai abrir o PDF. Lá tem algumas perguntas que você vai responder. Não adianta eu fazer agora se você não tiver seguido todos esses passos, né? Você precisa saber responder. E aqui você também vai apresentar a sua Big Idea para alguém. É claro que pergunte para alguém que se assemelhe à sua persona, né? Senão fica muito discrepante. Mas mesmo que não seja exatamente a sua persona, apresente para um amigo, para alguém e veja qual a reação dessa pessoa. É impactante, gerou algo, ela falou, tá, legal. Então, porque dentro dessa apresentação você vai conseguir ver quais as emoções que você está causando. Outra coisa veja como você está apresentando a sua Big Idea. Você está conseguindo explicar de forma simples? Você está conseguindo colocar de forma acessível? Você está conseguindo resumir numa frase? Porque nisso você vai vendo, poxa, eu nem consegui explicar para alguém, nem consegui externalizar essa ideia, então realmente ela está complexa, ou aqui falta alguma coisa. Quando a gente coloca para alguém, quando a gente apresenta para alguém, a gente também vê pontos que estão falhos e que faltam nessa Big Idea. É claro que você não vai apresentar de qualquer jeito, né? Se coloque numa posição de alguém que de fato está apresentando para um possível cliente, para um potencial cliente. Senão, qualquer grande ideia que você for apresentar, se você apresentar de forma morna, assim, de qualquer jeito, realmente ninguém vai comprar a ideia. E preste atenção em como você está colocando, porque você é o primeiro que tem que acreditar nessa ideia. Não adianta, se você não acreditar 120% na sua Big Idea, você não vai conseguir vender, não vai conseguir trabalhar essa Big Idea. O copywriter tem muito disso, ele precisa acreditar na ideia que ele está vendendo. Senão, nem sendo o melhor copywriter do mundo, ele não vai conseguir vender aquela ideia, porque ele não acredita naquilo. Quando ele acredita, ele fala, poxa, eu preciso falar isso, eu preciso pensar num jeito de mostrar isso para essa audiência, porque realmente é muito bom, porque realmente pode mudar a vida dela. E aí, gente, voltei. Tô aqui só pra contar uma história, contar um fato, né? Aconteceu com a gente, não tava aqui no nosso script, mas a gente criou uma Big Idea que era o fim do, por exemplo, de um festival, né? Era o fim tipo do Rock in Rio, assim, sabe? E aí a gente teve essa ideia assim, a gente vai pegar todo mundo, inclusive os membros internos, todo mundo, o povo externo. Porque, só um detalhe, era assim, esse festival sempre aconteceu presencialmente, vinha gente do Brasil e do mundo todo pro festival, e aí agora ia ser a primeira vez que o festival ia ser online. Sim, que é um momento de pandemia, não pode aglomeração nem nada, e festival você sabe, né? Todo mundo junto ali, né, pros shows, pros momentos, enfim. E aí a gente criou essa campanha, né? O fim do... E aí a gente viu, né? Quais são os efeitos, inclusive os efeitos colaterais, né? A gente conseguiu chamar a atenção de muita gente, né? E inclusive um dos diretores lá dessa instituição chegou a falar, né? Dessa copy, né? Então, só dizendo assim, a gente colocou a prova, né? E aí a gente de fato viu os resultados. Então, quando você for fazer a sua copy, coloque ela para a prova, né? Coloque ela na revisão, né? Das outras pessoas. Coloque para as pessoas verem qual que é a sua ideia, se está dando certo, né? Se é uma ideia boa o suficiente, né? Se ela vai gerar de fato urgência, se ela vai gerar movimento nas pessoas, tá? Até para você conseguir lutar por essa ideia. Eu lembro que quando a gente apresentou essa ideia, a equipe responsável, né, dessa instituição falou assim: não, a galera vai morrer com essa ideia, não, pelo amor de Deus. E aí a gente lutou pra essa ideia ir pro ar até o final, porque a gente acreditava nessa ideia. Então, assim, também tem isso de você saber o momento de lutar pela sua ideia, ou de falar, opa, peraí, eu preciso levar em consideração isso que estão me falando, e eu não vou colocar no ar, vou mexer nisso aqui. Então, assim, isso também
Precisa você medir o quanto você acredita. É claro que a gente levou em consideração o que eles estavam falando, mas também a gente sabia, né, o impacto que a gente queria gerar, né? A gente sabia ali também contornar as situações, tá? Então, a ideia é essa. Cria aí a sua Big Idea, coloque à prova. Eu quero ver muita gente construindo a Big Idea do seu produto, do seu negócio, das suas campanhas. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa 6ª aula daqui das nossas 14 aulas, aos 14 dias. Amanhã, Dudu, nós estaremos na metade. Sim, e amanhã é uma aula com nós 3 de novo, eu, Thiago e Daniel. A gente vai falar sobre validação do produto. Agora que você já sabe construir Big Idea, que você já teve a aula de criação de produto com o Dan, já viu ali as possibilidades, a gente vai falar sobre a validação desse produto em todos os 3 pilares, né? A validação desse produto esteticamente, a validação do produto enquanto ideia, como que eu organizo isso tudo. Enfim, é uma aula daí, a gente vai fazer ao vivo mesmo, então a gente te espera amanhã, domingo, às 20h20 para nossa 7ª aula, para metade da nossa... Chegamos na metade do caminho. Se você tá aqui com a gente, você é um guerreiro, né? Então não desista, falta só mais um pedacinho da jornada, né? Para você aí já fazer o seu primeiro lançamento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.